poderia aceitar esse convite de relembrar Rui nas pequenas e nas grandes ações que fizeram a vida dele. E nesse sentido eu passaria a palavra para Felícia começar. Quando eu encontrei Rui, foi em 1966, em Recife, ele no movimento estudantil e eu também no movimento estudantil. Mas eu já trabalhando no movimento de educação de base, e então nós nos encontramos assim, dentro desse movimento estudantil e dentro de uma discussão sobre o Brasil, né, sobre as reformas de base, sobre a alfabetização dos adultos. Eu trabalhei com alfabetização nas escolas radiofônicas, era 3.000 escolas radiofônicas dentro dos engenhos, né? Então nós estávamos envolvidos com o Brasil e envolvidos com a ideia de ter uma profissão, que era uma coisa muito importante para nós, né? A nossa geração, essa era uma das questões importantíssimas, né? Ter uma profissão. E Rui era engenheiro, fazia engenharia. Então, assim, nós nos conhecemos nessa militância e depois nos perdemos, né, um do outro. Eu fui para São Paulo e em São Paulo nos encontramos. Em 68 nós casamos. Casamentos completamente diferentes dos casamentos, né, daquela geração. É um casamento político também, um casamento de construir uma família dentro de uma militância. Isso é uma coisa assim, desafiadora, né? E ter os filhos ainda era mais desafiador, porque como pensar em ter as crianças dentro daquela situação de 68, já com o AI-5. Então, assim, eu lembro assim, que eu às vezes amolecia um pouco para sair do Brasil, para ir para outro lugar, porque o movimento era de saída, né? Então, assim, eu mais mole em relação a isso, de querer talvez sair, de não ficar no Brasil. E uma das questões assim, que eu acho importante de Rui era ele dizer: mas como nós vamos sair do Brasil? Mas a gente não pode, as prisões estão cheias de gente, nós temos que fazer alguma coisa. E nesse fazer alguma coisa, nós fomos para a clandestinidade. Ficamos na clandestinidade de 68, praticamente 69, a 74, no período de sua prisão. Então, assim, falar de Rui é falar de uma alegria. Rui estava em casa cantando "Sou louco por ti, América", e cantando, é falar de uma alegria e falar também de um grande compromisso com esse Brasil, com esse país, com essa resistência à ditadura. É muito forte assim, esse compromisso de Rui. E eu me lembro também de Rui chorando quando ele recebeu a sua condenação, né? Nessa época os militares se condenavam, e Rui foi condenado a 2 anos e meio de prisão só porque fizeram uma luta de não transferir a universidade, a faculdade de engenharia do centro da cidade de Recife para a cidade universitária. Fizeram uma luta de universitária, de não querer ir para um lugar que não tinha condições físicas, não tinha como, e isso tinha uma conotação de desorganizar os estudantes. E eu, quando estive com o Rui, dizendo para ele: olha, você foi condenado e tem uma prisão aí para você de 2 anos e meio, vamos ver como é que faz. E o Rui, então, eu me lembro que ele chorando, assim, por conta que ele tinha perdido esse projeto dele. O projeto universitário, o projeto de se formar, ele tinha perdido. Então ele vai para o Maranhão e assume um órgão público. Ele vai trabalhar, nessa época de internet, então as coisas eram muito difíceis de se detectar. Então, ao mesmo tempo que ele era condenado, ele vai para um emprego público em São Luís do Maranhão. É quando eu vou, em 68, para lá. E Rui, quando chega no Maranhão, ele ganhando esse dinheiro no emprego público, ele então praticamente financia o trabalho com os camponeses. Ele então vai contactar quais eram as lideranças antigas que tinham
no Maranhão, quais eram os companheiros que eram do Partido Comunista, que praticamente já estava todo desorganizado, e vai recontactar a Ação Popular, que é uma organização que nós participávamos, que era a Ação Popular. Então é nesse contexto que Rui se define com o seu compromisso maior em relação à pobreza, em relação aos trabalhadores, em relação aos camponeses daquela região. Então o compromisso dele se aprofunda, eu acho. E eu acho que esse compromisso dele vai se aprofundando na medida que ele vai se comprometendo com essa visão mais ampla do Brasil, com essa resistência maior que nós fazemos a essa ditadura. Eu acho que uma das características grandes de Rui era um grande estudioso, ele que me botou para ler literatura, ele que me ensinou a ler literatura, ele estudava tudo, estudava eletricidade, estudava matemática, ele ia na casa da minha família, e meus irmãos e minhas irmãs que estudavam, diziam, mas ele está estudando eletricidade? O livro de eletricidade na mão, assim, para cima e para baixo, andando. Quer dizer, eu acho que uma das características de Rui era esse amor ao estudo. Ele adorava Lima Barreto. Eu, por exemplo, comecei a conhecer Lima Barreto por causa dele. Hoje, há alguns anos atrás, agora, eu li a biografia do Lima Barreto, assim, quase que em memória dessa lição que ele me dava em relação à literatura. E meu filho, o Henrique, que tem 35 anos, ele bebe também. Eu digo, Henrique, seu pai adorava Lima Barreto, por que você não lê Lima Barreto? Aí ele foi ler Lima Barreto e gostou de Lima Barreto. Então, assim, a memória, ela é aquilo que se lembra do outro, mas tem uma memória também pelo que o outro nos ensina, pelo que o outro nos estimula, né? Então, um companheiro é um pouco isso. Eu também fui para ele. Muitas coisas, assim, que ele não conhecia. Eu era uma mulher que vinha da área rural, eu tinha uma experiência rural, ele tinha uma experiência urbana. Então, havia essa troca e essa vontade de aprender, essa vontade de se conhecer um ao outro e, ao mesmo tempo, conhecer o Brasil, conhecer os problemas do Brasil, conhecer quais eram as saídas. Eu acho que muitos erros que nós cometemos, não só pessoais, mas como da esquerda brasileira, eles devem ser perdoados, esses erros, e devem ser revistos, né, e se encontrar novas saídas, né, para o movimento estudantil, para os profissionais, para as pessoas que estão participando desse país. Esse país é nosso e cabe a nós reinventá-lo, como disse ele. Puxa, eu acho que amanhã vai se transformando, se dilatando. Eu me sinto muito agradecida a Felícia ter colocado essa história, que eu ouço como se fosse a primeira vez, com uma vontade de reter como é que a gente faz tantas coisas e deixa o tempo fluir naquilo que mais nos anima e mais nos afeta. Mas essa é a nossa humildade diante do tempo, a nossa impotência diante do tempo e, quem sabe, também a nossa grandeza diante do tempo. Bom, eu queria ser sintética como Felícia, não sei se serei, porque é tão difícil, já parto do que eu vou dizer, é menos do que 1/3 do que eu gostaria, mas